Fala galera, a gente está começando aqui mais uma edição do Filter Spot, podcast feito pelo terceiro termo de publicidade e propaganda, e que a gente trata principalmente as tendências para o futuro da publicidade aí. Para hoje a gente trouxe um tema que é muito importante para a nossa área e para as outras áreas também, como design e jornalismo e várias áreas da comunicação, na verdade. E que é a criação de imagens por inteligência artificial. Você aí de casa que curte comunicação, tenho certeza que já deve ter ouvido falar sobre. Isso mesmo. Então, para discutir sobre esse assunto, a gente trouxe o mestre em design, coordenador do curso de design, né? Marcelo Mota, que também é nosso professor aqui no Noeste. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Opa, obrigado você. Então, para começar, gostaria de perguntar para você se você poderia se apresentar para o público aí de casa que está assistindo a gente. Fala só um pouco sobre você, a sua formação. Sim. Bom, eu sou designer já vai completar 30 anos. Há 30 anos eu venho batalhando muito nessa área. E é legal essa conversa, esse nosso bate-papo, porque há 30 anos eu tive essa revolução também, né? Eu sou um cara que entrei na faculdade desenhando à mão, pintando com prancheta. Para trabalhar eu usava um jaleco, porque eu me sujava inteiro de tinta. Com certeza. Né? E aí veio o computador, né? O computador eu fui, acho que da minha turma, o primeiro a ter um computador, isso em 94. Tive meu primeiro... Aqueles com TV de tubo. Sim, pesado, né? Mas softwares gráficos, né? E foi uma revolução, eu me sentia assim um menino brincando de desenhar. Eu lembro quando eu tinha um computador que era... O monitor era dessa grossura, assim. Sim, pesado, as mesas tinham que ser mais fortes, né? E eu tive que também entrar nesse mundo, lógico, profissional. Estava ali ingressando no mercado de trabalho. Muitas empresas não tinham computador ainda, então era algo caro, né? E financiei não sei quantas vezes, né? Mas já estava trabalhando na área, tive a ajuda dos meus pais, mas tive um computador. E é claro que eu me deparei com muitas pessoas que se diziam designers ou criadores ou publicitários e copiavam. Literalmente copiavam os desenhos ou aquilo que o software te dá, né? Tem um menu ali no software, não há necessidade de fazer muita coisa, né? Para você ter um desenho. Só que tem essa questão do que é original, do que é criativo, do que é cópia. Que entra até nesse tema da criação de imagem. É igual, esse pensamento é igual hoje. Então, é uma revolução, sim. A gente está vendo que isso é muito rápido, assim como muito foi rápido. De 94, que eu tive o meu primeiro. Em 2000, eu já entrei numa empresa digitalizada, já não tinha mais espaços físicos relacionados ao projeto, ao desenho, ao design. Então, houve uma falência da estrutura física para o digital em 2000. Né? Então, ampliou-se os espaços para troca de ideias, salas de reuniões, discussões. O espaço de trabalho virou uma mesinha ali com um computador, sem se sujar. Com aqueles cubículos, tudo, né? O que a gente tinha sempre era uma folha de papel com lápis e borracha só. Claro, editava tudo no computador. Então, hoje o que a gente faz no desenho, à mão, é o RAF só. Poucos ilustram, poucos desenham mesmo. Até a arte, ilustração, passou tudo para... Sim, tudo pro digital. Você pode sim até ilustrar, ter sua prancheta, os seus pincéis e tal, mas é bem difícil. Se for entregar esse desenho para uma máquina reproduzir, você tem que, ou mesmo para reproduzir na internet, no meio digital, você tem que passar por um processo digitalizado. Muita gente já usa o próprio RAF no computador, né? Com mesa digitalizadora, tudo. Não precisa nem mais do papel. Exatamente. Eu ia falar, a mesa digitalizadora é praticamente um papel digital. Sim, aí pra você. E eu sou da época em que o scanner era um equipamento desse aqui, parecido, e você escaneava assim. Nossa, isso é tudo errado, tremia. Com certeza. Então era foto mesmo que você tinha que tirar, né? Até chegar aos scanners 3D. Com certeza. Né? E, bom, para começar nesse tema, a gente fez algumas imagens suas, a gente recriou você na inteligência artificial. Foi tudo lá no Bing Creator, a gente escreveu, tipo assim, óculos redondos, cabelo mediano, camiseta preta, professor de design, e foi colocando lá texto. É no Bing Creator aí, pessoal de casa, que é tipo, ele usa a plataforma Dali e ele é gratuito, então você aí de casa pode usar, é da Microsoft, você acessa o site, você coloca sua conta e você usa. Dá uma experimentada, né? Você dá uma experimentada, pessoal, e pode testar.
que é muito louco. E daí eu vou pegar aqui algumas imagens que a gente fez, que é muito absurdo. Assim. Engraçado, olha só. Ó, Eu mais velho. a gente até colocou vários tipos de arte diferentes, sabe? Pra, Gostei. ó, aqui, Mais por exemplo, ó, realista, menos, mais cartunesco. cartunesco. A gente foi testando vários tipos. Deixa eu pegar aqui outros. Mais de anime também. Olha que massa. É muito interessante. E, tipo, ele faz assim com muita. É muita Tem um óculos parecido. definição. Tem uma foto que tá igual esse, cara. Eu colocava óculos redondo e daí esse óculos quadrado. Na verdade, eu não me vejo. Me vejo assim. Lá mais, sei lá, bem mais velhinho. velho, um pouco mais velho. Aham. Esse Porque o cabelo é mais da branco Disney, ele juntou com Disney. Eu coloquei pra fazer, tipo, arte da Disney, ele fez assim, como se fosse um famoso. Como se tivesse uma passagem. Gostei desse. É, eu sei, esse aqui foi que eu gostei mais também. É muito interessante, você coloca, ele cria assim, é muito rápido, é absurdo assim mesmo. Teve uma vez que eu usei também uma inteligência artificial, eu postei a minha imagem, não lembro qual, mas ele me deu pessoas parecidas comigo no mundo. Nossa, que da hora. Ah, eu já Vários fiz. iguais a mim. Tem um desses também que eu vi que, tipo, E ele com você contato. coloca a sua imagem e ele procura todas as outras fotos que são você na internet. Tipo assim, se apareceu no fundo de uma foto, ele já reconhece você Que legal, isso é e aparece interessante. também. Então aqui você pode ver, né, como é... Desse, tá? então. Como é realista. E você pode, tipo assim, você vai testando um tipo de arte diferente, tudo. E a gente fez assim, tipo, menos de meia hora. Foi super rápido. Muito menos. Você de criou meia um hora. personagem. 10 minutos a gente conseguiu fazer tudo. E aí, Ah, fala foi pra no mim, celular. é original? Então, Então, vamos é discutir isso que a gente vai falar Isso que a sobre. gente vai discutir, com certeza. Interessante nessa questão. E aí, Eduardo, explica aí pro pessoal aí de casa como que é, mais ou menos, como funciona essa inteligência artificial, pra quem não conhece. Bom, só para explicar de uma forma bem resumida aqui, né? Elas são programas que elas justamente usam a descrição dos usuários, né? E o banco de dados que os próprios usuários fornecem, banco de dados de outros artistas, né? De diversos tipos de arte, para justamente criar uma imagem totalmente original, né? E que você que deseja, tipo, do jeitinho que você quer. E aí pode ser mais cartunesco, né? Você escolhe o estilo dela. Pode ser mais... É tudo a base do texto, né? Sim. Pode ser mais uma pintura a óleo. Pode ser até fotorrealista, que a gente viu aqui, que tava quase parecido com você, né, professor? Você pode colocar, tipo assim, você não sabe os estilos de arte, você pode fazer similar à arte de tal pintor. Tipo assim, a Van Gogh. Daí ele vai lá e faz o estilo de Van Gogh. Ou da Disney, ele faz o estilo de pintura das artes da Disney, dos personagens. Impressionante. Então. Eu já estou muito usando já, inclusive em sala de aula. Nada, tem mais 100 que usar E assim, pra aprender. pro design, específico pro design, para mim tá sendo um aliado. Um aliado mesmo, assim, ainda não produzi nada, não comercializei nada, mas já fiz meus experimentos em casa, utilizando algumas dessas plataformas. São vários nomes. Até então a gente tinha só o ChatGPT, mas anterior a ele tem várias outras, que a gente nem sabe o nome, mas usa. O ChatGPT, a gente Ele foi começou o o 3, né? Sim. tinha o 2, teve o 2, 1, que só que eles não tinham acesso. Já tem uma versão beta 4 ou 5, não sei. O né? 4. O 4. Interessante. E a Adobe, né? Que eu tive experiência sexta-feira passada. Entrando agora, eu em já sala de aula. nesse cenário. Meu queixo caiu. Pude fazer, por exemplo, uma tipografia em formatos de anjos. Você cria tipografia, né? Então eu criei a tipografia, quer dizer, peguei a tipografia helvética. Digitei a tipografia helvética, meu nome, e aí pedi para o chat, para a inteligência artificial da Adobe, colocar uma textura de anjos. Ficou maravilhoso. E aí você tem opções. Quer dizer, são anjos, eu posso descrever que tipos de anjos, ele me mostra os tipos de anjos. Coloquei lá o tipo de anjo e depois eu posso alterar ainda. Então tem vários tipos de A, vários tipos de B. Então eu escolho um tipo de A, ele vai replicar esse tipo de A que eu escolhi. Todas as Igual na outras criação. formas. É a mesma coisa na criação de imagens. Você cria, se você gostou de uma no Midjourney, que acho que é um dos mais De famosos. imagens, né? Sim, você já mexi também. Você cria a imagem, se você gostou de uma, você cria variações dela pra você escolher. A mesma Troca o coisa. cenário. né? É bem isso. Eu acho que tudo isso depende de como você está administrando isso. É a mesma coisa um fogão, um liquidificador, não sei. Você pode simplesmente fazer uma água com açúcar e bater no seu liquidificador, vai ser uma água com açúcar batida. Ou você faz uma vitamina deliciosa. Depende da receita e de como você vai administrar isso. Sim. Seu fogão também, você pode fazer uma comida deliciosa ou fazer um miojo ali, acabou. Algo
Então fala para mim, a inteligência artificial é a mesma coisa, ela precisa de orientações. Ela ainda não chegou ao ponto de ser autônoma. Eu preciso acioná-la. Né? Então, esse acionamento depende do profissional que está trabalhando. Ou esse olhar os comandos certos. Sim, esse olhar é o profissional. Agora, então, já tem experiência, assim, então, de um publicitário, por exemplo, criar uma campanha toda. Antes disso, criar a própria marca, fazer o branding, né? Aplicar, porque eu posso gerar imagens, né? Então, eu posso dizer a fachada, então, mas o interior. O que dá medo é nesse meio caminho, né, de uma pessoa só poder criar tanta coisa, é os serviços, né, os serviços que estariam envolvidos. Sim, aí isso é complicado. Só que assim, a gente precisa pensar que a gente está evoluindo bastante. Quem ficar igual a revolução industrial, né? Sim, quem ficar para trás, não estudar, não investir na sua área, não é só equipamentos, não, é conhecimento. Não adianta você ter um celular superpotente, um computador superpotente e não trabalhar com ele. Né? Não ter softwares legais ou não mexer nos softwares. Não fazer as ligações, não é um software, são softwares. E a inteligência artificial não é uma só. São várias. São ferramentas. Essa articulação. Eu acho que até o Eduardo ia comentar que, tipo, não é... Além de ser várias, elas são meio que... Não domínio público, mas elas podem ser... Elas são gratuitas e elas podem ser reprogramadas pela própria comunidade. Pela própria comunidade. Então, tipo assim... O Stable Diffusion, inclusive, é justamente o caso onde é que a própria empresa colocou o código-fonte dele na internet. Aí criou uma comunidade inteira para melhorar ainda mais aquela inteligência artificial. Que legal. Então, com a inteligência artificial, a gente vai sim ser seres humanos, por exemplo, mais melhores da paz, por exemplo, melhores em relacionamento, olhar para a comunidade. Então, quer dizer que, de repente, ali o meu bairro pode ter uma inteligência artificial cuidando do bairro, te alertando se você está poluindo muito, o lixo está errado, seu lixo está assim, está assado, consome melhor. A gente ter, sei lá, um espelho na nossa casa, que a gente se olha no espelho e, de repente, vai falar, olha, você precisa, de repente, comer menos açúcar, tomar mais água. Relógio que faz isso, relógio já mede tudo. Sim. Mas aí entra naquela questão, que é justamente, por exemplo, o relógio que te fala que você precisa comer ou não. Aí, nutricionista já não precisa mais. O papel do nutricionista é importante ainda. Né? Só que são os que se adaptam. Enquanto não tiver um humanoide na minha frente, me consultando, dizendo o que eu tenho, tudo bem, eu não vou deixar de ir no médico. Né? Uma inteligência artificial não vai dizer o que eu tenho e eu acreditar e tomar o remédio. De repente, então, até mesmo questões relacionadas a isso. Mas o médico, ele vai usar a inteligência artificial para ajudar no diagnóstico da minha doença. Como já existem equipamentos, por exemplo, um scanner ultra moderno, ultra sensorial ali, que te decodifica inteiro, que é uma ressonância magnética. É dotada de inteligência artificial, senão ela não faria nada do que ela faz. Sim. E também não dá para os médicos fazerem isso. E nesse assunto, até mesmo, desculpa interromper. E nós acreditamos nela, né? Por que a gente não vai acreditar, então, numa inteligência que está no meu computador? Eu acho que justamente... Desculpa, então pode falar. Mas é justamente porque são casos diferentes, né? Aqui a gente pode manipular ela diretamente, nós, usuários, indivíduo, né? Os indivíduos, e lá é muito mais uma questão de, tipo... Você, como chegando lá no médico, não pode falar, tipo, deixa eu usar a sua máquina. Sim, e é isso que nós devemos ter, essa responsabilidade, né, com relação ao uso dessas tecnologias. Porque ela é muito acessível. Até vou mostrar aqui já o caso do Papa, que eu acho que pessoal de casa, com certeza, quem gosta dessa área, já deve ter ouvido falar. Que, tipo, foi criado, falando, né, dessa praticidade e acessibilidade que essa tecnologia tem de criar. Foi criadas imagens do Papa, usando, tipo, todo estiloso, com essa jaqueta aí, como vocês podem ver. E, tipo... As pessoas pensaram que era verdade. Pensavam que é verdade. Foi super divulgado e como se fosse verdade até. Antes da inteligência artificial, nós poderíamos fazer no Photoshop, né? Usando simplesmente sem inteligência artificial fazer... Daria bem mais trabalho. O negócio é o trabalho, né? Acontece que, por exemplo, se um perito for olhar essa foto do Papa aí, não vai identificar que é da inteligência artificial. Só se ele olhar se for uma ruim, tipo assim, porque a gente viu. Lá tem alguns erros, por exemplo, as mãos às vezes começam a relaxar. Às vezes tem erros, com certeza. Essas aí são, tipo... Se você aproxima, tem alguns lugares que o olho, principalmente. É verdade, né? Mas isso daí sempre... É lógico, tá evoluindo muito rápido.
Mas essas coisas acontecem ainda. Só que, tipo assim, o que eu penso é que, no caso do Photoshop, que existiu esses problemas que existem, né? Tipo assim, uma notícia ser veiculada, uma notícia feita no Photoshop, uma pessoa lá de casa ser veiculada e ficar super famoso, até em jornais como real. Sim. Só que isso acontecia, eu acho que pela capacidade das pessoas usarem Photoshop, e quem sabe mexer mesmo pra ponto de fazer um negócio tão realista assim, tão bom, é muito pouca gente, eu acho. Sim, muito. E quem consegue fazer isso é qualquer um que consiga escrever uma frase. Escrever uma frase. E Eu lembro quando que é o apareceu o Photoshop, foi uma revolução absurda. E eu lembro que nas mídias teve vários problemas, processos. Por exemplo, Veja, saiu pessoa sem perna, quando Então, faz uma foto Você montagem. pode justamente pegar uma pessoa e fazer ela em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. O né? exagero, né? O exagero de retoque, né? Tipo, de repente, numa revista de, sei lá, de moda e dar aquele... E de repente a pessoa não é daquele jeito, nem maquiagem ia deixar a pessoa isso daquele acontece jeito. muito. Então, algo forçado, assim, de repente, a gente sempre teve cuidado, né? Mas agora não, agora a gente consegue fazer, criar pessoas mesmo. Criar Não pessoas, mas qualquer coisa, paisagem, um novo ser qualquer humano. coisa. Até, Muito- essa questão de você criar um ser humano, por exemplo, no desenho. Então, eu consigo criar um ser humano desenhando. Né? Sim. Agora, uma inteligência artificial criando um ser humano. E ela queria com De a repente, qualidade. o que pode acontecer? Vai acontecer no futuro, de você criar um robô seu. Então você desenha, a inteligência artificial vai fazer um robô que você quer, do jeito que você quer, e aí você já manda para uma impressora e ela Ele vai... já faz o robô do jeito que... Já vai funcionar, você não precisa cuidar de nada, né? De encaixar, ainda mais encaixar que essas peças. Você falando isso agora, até lembrei de uma coisa, que eu mexo bastante no Blender, que é 3D. É um software 3D, né? De fazer arte ou qualquer coisa na área do 3D. E, tipo, tem inteligência artificial que você escreve o que você quer que seja feito, ele não faz em imagem, ele já faz em modelo 3D. 3D, sim. Você pode imprimir. Ou você tem de uma imagem, a partir de uma A partir da imagem, criar um você modelo. consegue construir um ambiente, né? Por exemplo, Sim, até com fonte, eu faço uma fonte, eu desenho uma fonte aqui. Ou a inteligência artificial desenha uma fonte para mim, e aí eu quero ela em 3D, ela simplesmente faz a extrusão, é muito fácil. Né? E alguns softwares gráficos já faz isso. Por exemplo, AutoCAD, Revit, você desenha bidimensionalmente, e aí tem uma inteligência artificial por trás desse software que vai já trabalhar com a linguagem em 3 dimensões. Volume, né? Sim, volume, profundidade, perspectiva. E até muitas vezes entra o material também, né? Que deixa igual o Photoshop, Illustrator. É uma você ilusão, coloca, na verdade. deixa ele brilhando, material de metal. E os óculos de realidade virtual, que você constrói tudo, Então. já direto. Tem gente que eu vi cada de gente já fazendo, tipo, meio que o próprio quarto, né? Pra ela não bater em nada sem querer. Aí a pessoa fez, tipo, num jogo, né, que chama VRChat, a pessoa construiu o próprio quarto dela com os itens que tinham lá, né, disponíveis. E aí ela meio que, tipo, chama a galera, né? Porque tem toda uma comunidade desse jogo. E aí a galera pode visitar o quarto dela e realmente é, tipo, o quarto dela da vida real ali no jogo, sabe? Então é muito maluco. É legal isso. Até Eu penso no futuro, assim, alguns artigos que eu já li sobre o futuro. O futuro é assim, ele é construído pela inteligência humana, até porque nós dominamos o planeta, as outras espécies, né? Então nós somos que domina mesmo. O que pode acontecer? O medo com essa inteligência artificial de nós sermos dominados, mas já estamos sendo dominados. Faz muito Essa tempo, inteligência artificial, ela já é muito mais inteligente que a gente. Chega 1000 vezes. Isso é o mínimo de uma inteligência artificial simples. A gente usa ela do jeito mais rápido ela possível. tem memória, ela busca, faz em milésimos de segundo, ela faz E ela busca aprende, né? em bilhões de dados Que é o na nuvem. O mais interessante é que ela aprende, né? Aprende rápido também, milésimos. É só colocar Ela lá. dá uma resposta em milésimos de segundo. E outra, ela tem mobilidade, ela vai para todo lado, ela é virtual, sem matéria, então pode estar em qualquer equipamento, né? E vai estar em vários equipamentos, não só mais nos eletroeletrônicos. É o que a gente estava conversando antes de entrar aqui. Pode estar no seu copo,
no óculos, na roupa. Só se eletrônico, aí já vai Sim, poder essa minha jaqueta aqui pode ter uma inteligência artificial, ela vai manter a temperatura do meu corpo. Então eu posso usar ela no verão, no inverno, eu quero usar, vou usar. Então ela pode ter um... E a gente vai ter que meio que acostumar com isso de um jeito ou de outro. Sim. Eu até vou pegar Eu sinto aqui... que a gente já tem a tecnologia para isso, só que ainda é muito investimento, né? Que precisa para fazer isso sair de, tipo, um produto que alguém conseguiu investir e para massa. Para massa, né? Os produtos vão ficar mais caros, talvez, né? Mas o importante também é ter o acesso. Sem o acesso ao sinal, você não tem inteligência nenhuma. Então ela funciona... Ela tem restrições também, né? Eu até vou... Você estava falando de que elas aprendem, né? Que a gente comentou. Sim. Que elas aprendem e, tipo... É expandível, né? É uma muito, memória muito. Expandível, igual a do ser humano. Só que a do ser humano é limitado. Nós dormimos, nós cansamos, nós temos fome, né? Então, nós nos irritamos, né? Sim. Estamos tristes, alegres, somos Dependendo no futuro, talvez até elas comecem a ficar bravas, né? Conforme elas vão a preocupação é essa, né? A preocupação é uma consciência. Uma consciência individual. E que pare de receber ordens, né? Começa a se ver como um ser. Autorregulável, né? Independente, autorregulável. Mas o medo era, de repente, só, sei lá, desligar a usina que fornece energia para essa inteligência e deixar ela sem energia. Mas, então, professor, disso daí, desse negócio dela aprender, principalmente, que é uma coisa que eu acho que é muito absurdo, ela conseguir... Assim, ela aprende de referência que os humanos fazem na maioria das vezes. E daí tem esse caso aqui, que a gente até estava comentando, que os artistas estavam protestando contra a inteligência artificial, contra a inteligência não, mas contra as plataformas, tipo Adobe e ArtStation, que é uma plataforma de public art, que o acervo deles, ou seja, as artes que eles criavam, estava sendo usada sem consentimento para treinar as IAs que criam imagens. Meio que, tipo assim, treinando o inimigo deles, praticamente, dos artistas. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Eu acho que deve haver uma regulamentação disso. Sim, é o que o Elon Musk falou. É o que o Elon Musk falou até, desse avanço tá sendo tão rápido que meio que a gente não tá conseguindo se adequar a esse avanço super rápido. Tipo assim, sem conhecer direito, né? Que daqui a pouco lança outra, você já lança outra. Já tem que ficar atualizado e aí não consegue. Aí já vai ser mais rápido ainda. Sim. Tá sendo rápido, né? Pra você ver, 2 anos atrás você pega Midjourney, esses deles existiam. Só que ninguém conhecia e era muito inferior. E a comunidade era muito menor, né? Que conhece a interface. Muito menor. Usava. Agora é todo mundo que pode, que sabe, né, praticamente. Tem vários profissionais que estão usando para justamente meio que sair na frente usando o trabalho de outros, né? Isso é um crime. O que é errado é isso. Você está utilizando, por exemplo, uma base, tudo que ela vai criar, essa inteligência artificial, ela vai ter uma referência. A referência da internet. Se você tem um trabalho seu na internet, por exemplo, ela pode usar, por exemplo, pode ser 1 em 1 milhão, mas é uma referência que você tem, entendeu? E daí eles protestam contra isso. Tipo assim, pelo menos ter uma... Tipo assim, você tem que aceitar algum termo para que a IA possa usar o seu material. A internet passou por isso, ainda passamos as leis aí de direitos aí a internet sempre foi problemas quanto a isso. Muito novo. E agora tá com ela há 20 anos, né? Que isso não... Então, vendo uma perspectiva grande, isso não é nada. 20 anos produzindo a internet, tipo assim, 20 anos assim, ela tem esses problemas de leis. Imagina uma coisa que surgiu há 2 anos atrás. 20 anos atrás, o que a gente faz está na rede. Imagina. Se eu não posto, você posta, o outro posta. Então, de repente, eu crio uma arte para minha empresa. Eu não postei nada, mas a empresa posta. Então, isso já alimenta qualquer tipo de inteligência artificial. Tá na internet. De texto, de vídeo. Ela pega tudo que está lá. Né? São bilhões de dados, muitos. É igual é o nosso espaço, nosso cosmos ali, com bilhões de estrelas. São os dados que a internet tem. Tipo assim, claro que a gente tá falando aqui sobre as imagens, né? Só que no texto tem o ChatGPT, que ele usa toda a referência de texto que tem na internet. É uma descrição, né? Exatamente. E o que, para você fazer uma imagem, você vai ter que falar. Então você vai ter que usar o do texto. Ou fala, ou escreve.
Tem gente até que usa o ChatGPT pra criar o texto que vai pra criar a imagem. Sim. Assim, Olha que interessante. Tem que ser, eu acho que ia ser pra, de repente, pegar... Não é só uma que você usa usa várias, né? Você usa várias... Ele usa pra criar o texto, pra depois criar a imagem. Mas, portanto, Depois a imagem... daqui a pouco não é nem mais humano. Agora, imagina você como publicitário, eu como designer, e eu também como professor. Então, eu não estou preocupado. Talvez eu não... eu nem esteja mais aqui quando isso tudo estiver muito complexo, né? Ou tiver humanoides aí andando entre a gente. Não vamos ver isso. Talvez nem a geração de vocês. Tem que ser mais otimista, professor. Não, mas eu acho assim que... Sim, eu posso ser, por exemplo, metade robóide, entendeu? De repente, sei lá, eu perdi pulmão, perdi fígado. E eu tenho... Já a tecnologia para repor isso. Eu tô vivo porque tenho, né? Uma máquina. Mas metade de mim é máquina. Exatamente. Beleza. Tá vivo, né? Aí você ainda é humano. Se chegar lá, meus 130 anos. Já é um sonho, né? Eu gosto muito de tecnologia. Acho que a tecnologia ela vem justamente porque é para melhorar. Para piorar, não. Né? Então, aí, claro, vai do profissional se adequar. E quem usa também, porque às vezes tem isso de melhorar ou piorar, mas tem vezes quem usa que piora o cenário, né? E acreditar na sua criatividade. Quer dizer, o ChatGPT, o Midjourney, Bard, não? É o Bing Creator. Bing Creator, todos eles são limitados também. Eles são ferramentas. Igual o Illustrator, Photoshop. Tudo depende do usuário, né? Que você pode pegar uma faca e pode usar ela pra cortar um pão. Se você chegar em frente a um pode software... matar alguém. Em frente a um software com poucos dados, software vai fazer para você. Então, quando sempre desde que comecei a operar softwares gráficos, antes de chegar no software gráfico, eu já tenho a ideia do que eu quero. Ele não cria nada para mim, eu que crio, eu domino. Para a inteligência artificial é a mesma coisa, eu tenho que saber o que eu quero. Eu não vou chegar, abrir e falar... Exatamente. Né? Aí, senão ela vai te passar tudo. E aí você não vai criar nada, não vai ter... E de repente pode sair a coisa mais linda do mundo, mas não é seu. Agora, se você fez as orientações certas, você colocou tudo certinho, fez um briefing antes... Pensou o que ia ser feito de fato, porque não só foi lá e colocou um textinho e criou. Ser útil, né? Ser útil. E tem uma função. Não só uma função, mas uma essência por trás da arte que foi criada. Porque a nossa arte é uma explicação. Diz isso, nós temos que fazer arte gráfica ou arte criação para ser útil. Né? Exatamente. Arte plástica. Exatamente. Útil de qualquer forma, seja comunicação, seja trazendo algum ensinamento. Sim. Para encerrar, eu fiz outras imagens também. E é muito engraçado que ele queria exatamente. Eu ouvi falar que você gosta de cachorro. E daí eu fiz um cachorro dando tchau. Olha que é pra encerrar, que eu fiz 3, na verdade. E é pra encerrar. Olha só. Tchau. Não, fica muito. E é completamente fotorrealista. Não é? Então, olha isso. Fez o desfoque. Se não fosse aquele erinho ali, ó. Se não fosse esse erinho aqui. A galera já ia pensar que é verdade. O desfoque, né? Olha esse aqui também. Olha que demais. E foi tipo assim, eu coloquei cachorro dando tchau. Fez isso. É muito fácil, muito simples. Que legal. Chega a ser... ridículo, né? Chega a ser... Poderia dizer que essa foto é sua. Sim, poderia dizer que a foto é minha. Porque E você acha que é sua ou não? Não. Eu não acho... Se fosse seu o seu cachorro, esse cachorro, se fosse seu, simplesmente tivesse a pata dele e tudo aí. Mas eu acho que pra ser meu, eu tenho que ter pensado bem antes de ser feito. Porque eu fiz assim, muito rápido. E daí, fazendo rápido, assim, eu penso que foi mais... Quem pensou mesmo em fazer foi a inteligência artificial e não eu. O processo não é seu. O processo foi dela. Mas se eu tivesse pensado exatamente... Se fosse um trabalho profissional, você teria se dedicado mais a esse assunto. Entra na questão que a gente comentou antes, né? Antes do programa começar, que é do cara que participou lá do torneio, né? Era um torneio, uma concurso. Que ele justamente fez uma imagem que era feita por inteligência artificial, só que ela parecia uma fotografia mesmo. E aí deram um prêmio de fotografia pra essa imagem que foi criada por uma IA. Aqui, ó, exatamente, esse concurso aqui. Que a IA venceu o concurso do cara que ele fez a foto. Mostra isso. Ficou perfeito. Aqui, ó. É uma foto como se fosse foto antiga, né?
Claro, né? O cara recusou o prêmio, só que ele ainda deixou Ele provou. o adendo que era, isso daqui é uma arte pra mim, né? Sim. E aí quem teria que ganhar o prêmio seria a inteligência artificial. Então, desse o prêmio para ela. Verdade. Também. Logo, essa inteligência artificial vai ser alguém. Pode ser. O ChatGPT vai acabar não. Mas ser um sentido figurativo mesmo. Ser uma sim, pessoa. sim. A gente busca isso, né? Um ser físico, você O disse. ser humano não vai descansar até ter um humano mesmo. Vai ter agora um debate entre 5 humanoides. Não sei quando. Já tem uma inteligência artificial também, né? São 5, um de cada lugar do planeta. O Brasil tá levando um. Se não me engano, é uma menina. Que tem só do busto pra cima. Sim, eu já vi. Aí tem já alguns humanoides de corpo inteiro. Andam, pulam, sobem escada, descem É da escada. Boston Dynamics, né? Aqueles lá que pulam. Então, eles vão colocar agora esses 5 para conversar. Um debate. 5 humanoides. Vai sair como destruir a raça humana. inteligências fazer um podcast igual ao nosso aqui. E são 5 inteligências artificiais, não são autônomas ainda. Mas estão quase. Elas, assim, já têm um raciocínio lógico quase que perfeito. Então, eles vão ver como elas vão sair nesse debate. Vai ser transmitido, com certeza vai ter muito impacto ali. A conversa entre esses robôs. Mas vai ser uma revolução, um marco. Né? Com A certeza. partir dali a gente vai começar a ver mesmo, de repente, Você vai ter regulamento, né? Uma regulamentação. essa inteligência artificial ter nome, endereço e profissão. Vai determinar tudo ali. Infelizmente, já vai chegando ao fim, tem que encerrar já. Bom, você quer divulgar alguma rede social, professor? Algum evento, alguma oficina que você está fazendo? Oficina que você comenta bastante, que você gosta. Projeto? marcelomota.wordpress, tem alguns trabalhos gráficos. E, bom, agradeço muito por ter vindo, com certeza. Tenho certeza que o pessoal aí de casa conseguiu aprender alguma coisa com esse tema, ou pelo menos gerou uma curiosidade para conseguir Adentrar, né? adentrar nesse universo e aprender, porque assim, de uma hora ou outra vai chegar em todo mundo essas imagens, e tem que aprender alguma coisa sobre. Sim. E produzir também. Produzir também. Utilizar. Enfim, eu também agradeço você aí de casa, que ficou até agora. Se você curtiu, dá um joinha aí, segue a gente lá no Instagram, FutureSpot também. Se inscreve no canal e falou! Falou! Tchau, valeu.